Oi, anjinhos, Prof. Ali na área. Eu estou preparando aqui esse vídeo, vai ser o primeiro de dois, ok? Nós teremos nesse vídeo aqui a resolução das questões da primeira lista de exercício de física, aquela que eu passei anteriormente sobre eletricidade. Vamos acompanhando, hein? Primeira questão. Na primeira questão, nós temos a seguinte pergunta. A corrente elétrica que se estabelece num condutor metálico é decorrente do movimento ordenado de... Se você procurar o conceito de corrente elétrica, inclusive tem no livro de vocês, está dizendo lá, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Quando eu falo especificamente de um condutor metálico, lembre que é um fio feito de metal. Um metal, o que ele tem que é utilizado para a formação de corrente elétrica? Elétrons livres. Então, a resposta da primeira questão, elétrons livres. Beleza? Vamos agora para a segunda questão. Diz o seguinte: em uma torradeira elétrica, poderia ser qualquer equipamento elétrico, escolhi uma torradeira. Vem marcados os valores 1000W e 127V. Primeira coisa que você precisa saber aqui é quem é quem. Já falamos sobre isso várias vezes. Quando você encontra o W, W é uma unidade de alguma grandeza. No caso aqui da física na eletricidade, esse W corresponde à potência. Então, a torradeira tem uma potência de 1000 watts. E V é de volt, que é a unidade da grandeza, tensão elétrica, diferença de potencial. Então, são as duas informações fornecidas. Eu tenho o valor de U e o valor de P. Aí vem a pergunta, qual o valor aproximado da corrente que atravessa a torradeira ao ser ligada corretamente? Ora, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Qual é a fórmula que relaciona potência, tensão e corrente? É a formulazinha P igual a U vezes I. O que foi fornecido aqui? Foi fornecida a potência, que é 1000 watts. Foi fornecida a DDP, que é 127 volts. E eu quero saber o valor de corrente. O que eu vou fazer? Matemática, meus lindos. Agora eu posso ou já transformar essa formulazinha aqui para calcular o valor da corrente, ou eu modifico durante os cálculos. Eu já vou deixar aqui no formato, ok? Então, o que eu faço? Eu não quero saber qual é o valor da corrente, eu deixo o P do jeito que está. O U vai para o primeiro membro, ele estava aqui multiplicando, então ele vai passar dividindo. Essa é a forma mais simples que você tem, tá? Para lembrar. Então, fica o I sozinho. Porque se eu quero achar o valor daquela grandeza, ela precisa ficar sozinha. Ah, prof, mas ela não devia estar no primeiro membro? Do jeito que você tem aqui, você pode simplesmente fazer isso. I é igual a P dividido por U. Ah, mas eu não tinha que ter usado menos aqui, porque a gente não muda o sinal? Poderia ter feito isso. Mas aí o que você teria que fazer depois? Multiplicar por menos 1, que deixaria todo mundo positivo. Pense que isso aqui é um espelho. Você está simplesmente virando o espelho. Então, quem está no segundo vai para o primeiro, e quem está no primeiro vai para o segundo, sem precisar transformar. Quando você leva todo mundo, tá? Você não precisa usar esse recurso do menos. Agora eu vou substituir. Quem é o valor de P? O valor de P é 1000. Quem é o valor de U? 127. O valor de 1000 dividido por 127 vai dar I igual a 7,87. Qual é a unidade da corrente? Ampere. Aí você vai aqui para as questões. Não tem 7,87, prof. E aí? Aí você olha bem aqui, ó. Aproximado da corrente, tá? Então, quem é aproximado aqui? 7,87. Se você usar a regra do arredondamento, vai para mais, porque aqui é um 8, né? Então vai para mais.
Quem é aqui o mais perto? 8 amperes. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. O que que diz nessa questão? Essa questão aproveita o mesmo enunciado da segunda questão. Agora, aqui, ó, faz uma pergunta sobre o consumo de energia elétrica. Então, a torradeira, 1000 watts de potência, 127 volts. Qual é o valor do consumo de energia elétrica do aparelho se ela permanecer ligada durante 2 horas? Para responder essa questão, você precisa da fórmula do consumo de energia. Consumo de energia é o ΔE. O que você faz para calcular esse consumo de energia? Você multiplica a potência vezes o ΔT, tá? Então, potência vezes o ΔT, que é quem? O tempo. Então, como é que vai ficar isso daqui? Quem é a potência? A potência é 1000 watts. Só que nesse caso aqui, quando eu vou calcular consumo de energia, eu preciso que essa potência esteja em quilowatts. Como é que eu faço para transformar de watt, vou botar bem aqui, de watt para quilowatt? Você simplesmente divide por 1000. Aí no nosso caso aqui, né, se eu tenho a potência é 1000 e eu divido ela por 1000, então vai ser quanto? Vai ser 1. Então, quem é a potência? Vai ser 1. Se ela permanecer ligada durante 2 horas, vezes 2. Quanto é 1 vezes 2? 2, né? E o meu resultado vai ser em quê? Em quilowatt-hora. Qual é a resposta da minha questão aqui? Duvido vocês saberem. Duvido. 2 kWh, beleza? Então, essa é a terceira questão. Quarta questão. A quarta questão, ela é uma questão que utiliza o código de cores. Tá aqui, inclusive, eu coloquei o código de cores aqui, para vocês olharem. O que que eu tenho? Eu tenho um resistor. Esse resistor aqui é o resistor de 4 faixas. Resistor de 4 faixas. A primeira faixa corresponde ao primeiro valor, a segunda faixa corresponde ao segundo valor e a terceira faixa corresponde, tá, ao multiplicador. Eu gosto de dizer que é a quantidade de zeros que você vai acrescentar. A quarta faixa é a tolerância, que diz a variação do valor do seu resistor, que nesse caso aqui é dourado, vai ser uma tolerância de ouro, 5%. Agora, o que que nós temos aqui? Eu quero saber qual é o valor desse nosso resistor. A primeira faixa, inclusive, eu coloquei aqui quais são as cores para quem não conseguir entender, beleza? A primeira é vermelho. Quanto é que vale o vermelho? Tá mostrando bem aqui, ó. O vermelho, ele vale 2. Então, o que que eu vou fazer? Vermelho 2. Segundo também é vermelho. Na segunda faixa, o vermelho vale quanto? Vale 2. Terceira faixa é o multiplicador. O multiplicador aqui, ó, é marrom. No marrom, o que que acontece? O multiplicador é 10 a 1. O marrom é 1, então eu vou acrescentar quanto? 0. Então, quanto é o valor desse meu resistor aqui? 200. Opa, desculpa. Ele é 220 ohms, tá? Lembrando que o ohm ele é representado dessa maneira, 220 ohms. E a última questão desse vídeo, porque nós vamos ficar só nas 5, vou fazer um segundo vídeo para as outras 5, porque senão vai ficar muito comprido. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um resistor de 560 ohms. Olha, 560 ohms. Eu quero saber quais são as cores dele. Pois vamos lá. 560 ohms. Aí você vai, primeira faixa é 5. 560, aí você procura aqui, primeira faixa. Quem é 5? Verde. Então, verde. Verde.
Segunda faixa, 6. Aí você procura quem é 6. Azul, verde, azul. E na terceira faixa, eu só acrescentei um 0. Quando é que eu acrescento só um 0? Quando ele é marrom. Então, quais são as cores desse meu resistor? Vamos procurar aqui, ó, verde, ok, amarelo não, verde, azul, marrom, pronto, verde, azul e marrom. Assim nós terminamos essas 5 primeiras questões, espero que vocês tenham entendido. Valeu, um abração e até a próxima.